título 3º. Do Governo Municipal. Artigo 9º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Parágrafo único. Aos poderes do município, é vedada a delegação recíproca de atribuições, salvo as exceções previstas nesta lei orgânica, e quem for investido na função de um deles não poderá exercer a do outro. Capítulo 1º. Do Poder Legislativo. Artigo 10. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores, eleitos pelo sistema proporcional, para mandato de 0,4 anos, mediante pleito direto e simultâneo em todo o país. Parágrafo único. A Câmara Municipal fica assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. Artigo 11. O número de vereadores da Câmara Municipal de Imperatriz será de 19, em consonância com o artigo 29, inciso 4º, alínea A, da Constituição Federal e artigo 152, inciso 6º, da Constituição do Estado do Maranhão. Parágrafo único. A população do município, que servirá de base para o cálculo do número de vereadores, será indicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Artigo 12. Salvo disposição em contrário desta lei orgânica, as deliberações da Câmara Municipal e suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Artigo 13. Ressalvados os casos de competência exclusiva, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, em especial, sobre: Inciso 1º. Sistema tributário municipal, arrecadação e aplicação de suas rendas. Inciso 2º. Plano plurianual, diretrizes orçamentária, orçamento anual, operações de créditos e dívida pública municipal. Inciso 3º. Programas municipais de desenvolvimento. Inciso 4º. Transferência temporária da sede do governo municipal. Inciso 5º. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Inciso 6º. Criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública. Inciso 7º. Fixação de remuneração dos servidores públicos do município, inclusive da administração indireta, observado o disposto nas leis de diretrizes orçamentárias. Inciso 8º. Organização das funções fiscalizadoras da Câmara Municipal. Inciso 9º. Criação, estruturação, transformação e extinção de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias e fundações públicas municipais. Inciso 10. Criação, organização, estruturação e extinção de distritos. Inciso 11. Limites do território urbano, suburbano e de expansão urbana e rural. Inciso 12. Autorização prévia para alienação de bens móveis e imóveis do patrimônio público. Inciso 13. Autorização prévia de concessões de serviços públicos. Inciso 14. Programas plurianuais de: Alínea A. Educação e cultura. Alínea B. Saúde e saneamento. Alínea C. Urbanismo e habitação. Alínea D. Desenvolvimento econômico. Alínea I. Trabalho e ação social. Alínea F. Melhoramento dos serviços públicos. Inciso 15. Plano rodoviário municipal. Inciso 16. Legislar sobre normas locais de: Alínea A. Edificação e uso do solo urbano. Alínea B. Loteamento e parcelamento do solo urbano e suburbano. Alínea C.
transporte coletivo de passageiros. A linha D, serviço de táxi. A linha I, transporte de carga estritamente municipal. A linha F, trânsito e sinalização de vias urbanas. A linha G, tráfego de veículos de cargas, na zona urbana. A linha H, horário e condições de carga e descarga rodoviárias na zona urbana. A linha I, regras de limpeza pública, de coleta, remoção, transporte e destino de lixo domiciliar. A linha J, serviço funerário, mortuário e de cemitério. A linha L, administração de mercados, feiras e matadouros. M, organização dos serviços públicos municipais. A linha N, saúde pública, higiene e fiscalização sanitária. A linha U, educação pública fundamental. A linha P, participação da sociedade civil no planejamento e execução das ações públicas municipais. A linha Q, iniciativa popular em projeto de lei do município. A linha R, defesa e preservação do meio ambiente. A linha S, assistência às gestantes, às nutrizes, às crianças, aos adolescentes e aos idosos. A linha T, feriados municipais. A linha U, horário de funcionamento empresarial. A linha V, conservação do solo e uso de corretivos fertilizantes e inseticidas. A linha X, registro, vacinação e captura de animais. A linha Z, programas de fomento à indústria, ao comércio, à agricultura e serviços, com tratamento diferenciado para microempresas. Inciso 17. Contratação temporária de pessoal. Inciso 18. Registro, fiscalização de concessões e direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no território municipal. Inciso 19. Educação para a segurança do trânsito. Inciso 20. Programas municipais de construção de moradia e melhoramento de habitações. Inciso 21. Denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Artigo 14. Compete exclusivamente à Câmara Municipal. Inciso 1. Processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os secretários municipais nos crimes de responsabilidade. Inciso 2. Aprovar previamente, por maioria absoluta, por voto secreto, e após audição pública, a escolha de presidentes e diretores de empresas públicas, sociedades de economia mista, instituições e fundações mantidas pelo Poder Público Municipal. Inciso 3. Dispor sobre limites e condições para operações de crédito do município, de suas autarquias, e de entidades controladas pelo Poder Público Municipal. Inciso 4. Dispor sobre limites e condições para concessão de garantias pelo município em operações de crédito. Inciso 5. Suspender a execução, no todo ou em parte, ato administrativo, quando declarada sua ilegalidade. Inciso 6. Autorizar, por 2/3 dos seus membros, a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os secretários municipais. Inciso 7. Proceder à tomada de contas do prefeito, quando não apresentadas à Câmara Municipal dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 8. Aprovar a decretação do estado de calamidade pública. Inciso 9. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município por prazo superior a 15 dias. Inciso 10.
resolver definitivamente sobre acordos, convênios ou atos que acarretem encargos ou compromissos de qualquer natureza ao município. Inciso 11. Mudar temporariamente a sua sede. Inciso 12. Fixar a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores em cada legislatura para subsequente, observado que dispõe a Constituição Federal. Inciso 13. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, nos termos da lei. Inciso 14. Apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governos. Inciso 15. Julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito. Inciso 16. Fiscalizar e controlar, diretamente ou através de suas comissões, os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. Inciso 17. Zelar pela preservação de sua competência legislativa. Inciso 18. Apreciar os atos de autorização e a renovação de autorização da prestação de serviço público. Inciso 19. Autorizar consulta popular. Inciso 20. Elaborar seu regimento interno. Inciso 21. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da remuneração dos seus servidores, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária. Inciso 22. Sustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentador, ou dos limites de autorização legislativa. Inciso 23. Conceder títulos honorários ou quaisquer honrarias. Inciso 24. Conhecer da renúncia, da licença ou do impedimento do prefeito. Inciso 25. Afastar o prefeito, o vice-prefeito, ou vereador do exercício do cargo, nos termos da lei, e declarar extinção de mandatos. Inciso 26. Solicitar informações ao prefeito, ou a secretários municipais, sobre assuntos da administração pública. Inciso 27. Destituir do cargo prefeito ou vice-prefeito, após condenação por crime, comum ou crime de responsabilidade. Inciso 28. Solicitar a intervenção no município. Inciso 29. Editar normas para eleição de conselheiro distrital. Inciso 30. Autorizar o prefeito a decretar desapropriações, nos termos da lei. Artigo 15. A Câmara Municipal será dirigida por uma mesa diretora, composta de 0,4 membros, eleitos para um mandato de 0,2 anos, permitida reeleição. Inciso 1. Os cargos da mesa diretora terão a denominação que especifica, e a remuneração proporcional de acordo com os percentuais que fixa. Presidente, 100% da remuneração básica. Primeiro vice-presidente, 50% da remuneração básica. Segundo vice-presidente, 50% da remuneração básica. Primeiro secretário, 50% da remuneração básica. Segundo secretário, 50% da remuneração básica. Parágrafo 1º. Regimento interno disporá sobre: Inciso 1º. Eleição da mesa, e sua composição. Inciso 2º. Posse dos vereadores. Inciso 3º. Instalação e funcionamento da Câmara. Inciso 4º. Organização administrativa, política e provimento dos cargos e funções de seus serviços. Inciso 5º. Comissões, sessões, deliberações e convocações. Parágrafo 2º. Na composição da mesa e das comissões, observar-se-á, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária. Parágrafo 3º.
Qualquer componente da mesa poderá ser destituído do cargo, em processo regular, e pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 4º. A Câmara reunir-se-á anualmente na sede do município, de 11 de janeiro a 30 de junho, e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 5º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 6º. A Câmara Municipal reunir-se-á, em sessão preparatória, a partir de 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros e eleição da mesa diretora. Parágrafo 7º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á. Inciso 1º. Pelo prefeito municipal, ou a requerimento de 1/3 dos vereadores, em caso de urgência ou interesse público relevante. Inciso 2º. Pelo presidente da Câmara para: alínea A. Conhecer da decretação de estado de calamidade pública, e sobre ela deliberar. Alínea B. Conhecer do veto, e sobre ele deliberar. Alínea C. Conhecer da renúncia ou licença do prefeito. Alínea D. Nos casos de intervenção no município. Alínea I. Dar posse ao prefeito e vice-prefeito. Parágrafo 8º. Nas sessões extraordinárias da Câmara de Vereadores somente, deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Parágrafo 9º. O regimento interno disporá sobre todo e qualquer assunto pertinente ao funcionamento da Câmara, e ao exercício do mandato de vereador. Artigo 16. A Câmara Municipal terá comissões constituídas na forma, e com as atribuições previstas no regimento interno, ou no ato de sua criação. Inciso 1º. Comissões técnicas permanentes. Inciso 2º. Comissões especiais temporárias. Inciso 3º. Comissões mistas. Inciso 4º. Comissões parlamentares de inquérito. Parágrafo 1º. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: Inciso 1º. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 2º. Convocar secretários municipais para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 3º. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 4º. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 5º. Apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento, e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 2º. As comissões parlamentares de inquérito serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado, e por prazo certo, terão poderes e investigação própria das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, e suas conclusões, após deliberação do plenário, se for o caso, serão encaminhados ao Ministério Público. Parágrafo 3º. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa da Câmara, eleita na última sessão ordinária, com atribuições definidas no regimento interno. Parágrafo 4º. A Câmara poderá instituir comissões mistas de vereadores e munícipes de notório conhecimento, idoneidade moral e reputação ilibada, para emitir parecer sobre assunto de relevante valor. Capítulo 2º. Dos vereadores. Artigo 17. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, e na circunscrição do município. Parágrafo 1º.
Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura subsequente, o vereador não poderá ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processado criminalmente sem prévia licença da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. No caso de flagrante crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de 24 horas, à Câmara Municipal para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa. Parágrafo 3º. O vereador será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça. Parágrafo 4º. O vereador não será obrigado a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que nele confiaram, ou dele receberam informações. Parágrafo 5º. Aplica-se ao vereador as demais regras da Constituição Federal, não escritas nesta lei orgânica, sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração e perda do mandato. Artigo 18. O vereador não poderá. Inciso 1º. Desde a expedição do diploma. Alínea A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam exonerável ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior. Inciso 2º. Desde a posse. Alínea A. Ser proprietário, controlar ou dirigir empresa, que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Alínea B. Patrocinar causa que seja interessada qualquer das entidades, a que se refere o inciso 1º, alínea A. Alínea C. Ser titular de mais um cargo ou mandato. Artigo 19. Perderá o mandato o vereador que: Inciso 1º. Infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2º. Proceder declaradamente incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3º. Deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das reuniões ordinárias, salvo licença ou omissão autorizada pela Câmara Municipal. Inciso 4º. Perder ou tiver suspensos direitos políticos. Inciso 5º. For decretado pela Justiça Eleitoral nos casos previstos em lei. Inciso 6º. Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Inciso 7º. Residir fora do município. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador, ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1º, 2º e via perda de mandato, será decidida pela Câmara Municipal por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa, ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos dos incisos 3º, 4º e 5º, a perda será declarada pela mesa diretora da Câmara Municipal de ofício, mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político com representação na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. Artigo 20. Não perderá o mandato o vereador que: Inciso 1º. Investir-se no cargo de secretário do município, ou licenciar-se pela Câmara Municipal, para exercer cargo de provimento em comissão dos governos federal e estadual. Inciso 2º. Licenciar-se pela Câmara Municipal por motivo de doença comprovada por perícia médica, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular,
desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo, ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1º, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato, sem ônus para a Câmara Municipal.